No Salmo 119 aparece a palavra testemunhos 21 vezes. Em todo o Velho Testamento aparecem várias vezes, mas é sempre com o sentido do que o que é a lei de Deus, não é? Mas aqui no Salmo 119, a palavra testemunhos tem um significado muito específico e eu vou tentar explicar resumidamente o que esta palavra no hebraico quer dizer, porque ela consolida algumas das letras que nós já estudamos. Portanto, eu não vou mostrar a palavra em si de testemunhos, vou apenas dizer que a palavra no hebraico é edus, e isso quer dizer testemunhos, e é dessa palavra que nós vimos a ter a palavra no português de édito, e eu explico melhor já. Portanto, as letras dessa palavra testemunhos é doce. A primeira letra é o ayin, que quer dizer abres os meus olhos, renovas a minha perspectiva. Portanto, os testemunhos de Deus abrem os nossos olhos e renovam a nossa perspectiva. É a primeira letra dessa palavra. A segunda letra é dus, D, é o dalé, o que quer significar que abriste-me a porta para que eu entrasse e andasse nas tuas veredas de verdade. Se a porta não fosse aberta, e Jesus diz, eu sou a porta, só Jesus pode abrir a porta para a verdade. É Ele que abre a porta, é Ele que está à porta, é Ele que abre a porta e é Ele que traça o caminho, as veredas que nos levam à verdade. Portanto, os testemunhos, estas duas letras, já entendemos aqui. Abres os meus olhos, renovas a minha perspectiva, abres a porta para que eu entre e ande nas tuas veredas. A porta sempre é o que abre o caminho para nós andarmos no caminho do Senhor. Depois temos a letra Vá, que é o símbolo da graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não vamos ter muito êxito na estrada, no percurso que Deus traça para nós. Os testemunhos de Deus só podem ser mantidos na nossa vida mediante a sua graça. Se estamos fazendo isso pelo nosso próprio esforço, vamos fracassar muitas vezes, vamos nos sentir muito desanimados e talvez até culpados, porque mais uma vez que eu caí, e mais uma vez eu desobedeci, mais uma vez que eu dei um pontapé, e não é isso que conta, não é os pontapés que a gente dá, os tropeços, o cair, o que conta é nós estarmos com os olhos abertos e a mudarmos a nossa perspectiva e mantermos-nos seguros no caminho que ele abriu a porta para que nós andássemos nessa vereda, nesse caminho, nessa vereda da verdade, dependendo da sua graça. E a última letra dessa palavra é doce, que é a palavra testemunho em português, é o TAV, que vai ser a última letra que nós vamos estudar, e essa letra TAV quer dizer cobrir-me perpetuamente com a sua aliança. Deus tem uma aliança, um concerto conosco. Não é um contrato que pode ser rescindido. É uma aliança, um contrato que foi escrito
com o sangue de Jesus, foi selado com o Espírito Santo na nossa vida, e, portanto, quando se diz testemunhos, está-se a dizer muito mais, não se está a dizer só apenas o testemunho, o que foi ouvido, algo que foi falado. Há aqui muito mais significado. Se nós formos ver ao dicionário português, o que é que a palavra testemunho quer dizer? O dicionário dirá que é o depoimento de uma testemunha. E nós entendemos isso. Mas no hebraico, a palavra testemunho quer dizer muito mais do que o depoimento de uma testemunha. Ora, vamos entender o que o testemunho quer dizer. Em Apocalipse, no capítulo 19 e no versículo 10, nós vemos que João está a ter a revelação lá na ilha de Patmos, e ora é Jesus que lhe aparece, ora é um anjo, ora é um ser que ele não sabe se é homem, se não é, e não sabe quem fala com ele diz é um varão. E então, em Apocalipse, no capítulo 19 e no versículo 10, ele entende algo sobre a visão do noivo e da noiva, e ele cai aos pés do varão que está a falar com ele, que lhe está a explicar, e tenta começar a adorar, e esse varão diz: não me adores, porque sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Portanto, e diz a seguir: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Há aqui muita coisa que se podia estudar numa lição apenas, fazer desta lição apenas um estudo sobre isso, e talvez ficará para uma outra ocasião. Mas hoje eu quero que entendam uma coisa, que testemunho é um substantivo, e é a substância de algo, que não são apenas palavras, mas é a substância daquele que dá o depoimento. Quando Jesus veio, ele não só foi a testemunha de quem o Pai é, ele foi a testemunha de quem Deus é, a beleza, a natureza, tudo que diz respeito a Deus estava presente em Jesus. Ele veio testemunhar do poder de Deus. Sem o testemunho dele, nós não poderíamos entender o que é a verdade. Não só é ele a palavra, mas ele é também o testemunho e a testemunha de Deus, a testemunha viva de Deus que veio à Terra. Ele é também, e isto agora voltando ao hebraico, para entender a plenitude da palavra testemunha no hebraico, ele é o registro do édito de Deus. Quando Deus disse: todos serão como o meu filho, desde a fundação do mundo, ele escolheu que em Cristo nós fôssemos como Cristo é, fôssemos da natureza dele. E isso foi proclamado como édito e promulgado como uma ordem de como a nova criatura, a nova criação seria. Desde a fundação do mundo,
que já o cordeiro era imaculado e havia sido imolado. O homem não tinha pecado, mas perante a possibilidade do homem pecar, já o cordeiro, na sua vontade, tinha sido imolado. E nisso também estava a garantia fiduciária que o poder de Deus, operando na vida de Jesus, poderia operar na vida de qualquer um que acreditasse no seu testemunho. Eu sei que isto é um pouco intenso, um pouco complexo, mas em termos legais, testemunho é muito mais do que apenas alguém se levantar perante um tribunal e dizer eu vi e eu ouvi e eu vi o que aconteceu. Quando Jesus veio como a testemunha, ele ficou registado para todo sempre o édito de Deus, que aqueles que são escolhidos porque são conforme ele é, são conforme o Filho primogênito. E a promulgação dessa ordem, nós sabemos que o mundo estava em desordem, o mundo estava em caos, e a nova criação, a restauração de todas as coisas, era a garantia de que Deus faria o seu propósito original, tudo o que estava no coração de Deus não seria negado. E Jesus é essa testemunha, e o espírito de profecia é a repetição. Aquilo que Jesus fez ser novamente promulgado, feito, a palavra é multiplicado mais do que uma vez. Eu vou explicar isto agora um pouco mais e vou fazer essa ligação entre a palavra do testemunho e quem Jesus é, através da slide que eu vos vou mostrar. Salmo 119, versículos 129 a 136, é o P de palavra, e como podem ver, o símbolo desta palavra que se diz P, no tempo antigo hebraico, era o pictograma, era de uma boca. Hoje em dia, já no tempo moderno, não é só a boca, mas também a língua. Portanto, a palavra P é um símbolo daquilo que se fala, um símbolo daquilo que se profetiza. A seguir, a outra letra que estão a ver é parecida com a letra do Ayin, que é a letra de abrir os olhos, só que esta letra, o Tsad, é a figura de um homem de joelhos, com as mãos levantadas para Deus. Estão a ver, estão a entender a figura de um homem de joelhos, não é? E a palavra Tsad, o significado dela é justo, justificado pela fé no poder de Deus para salvar. Portanto, não é ser justo por aquilo que a pessoa faz, mas ser justo e ter sido justificado por crer naquele que justifica. Isso é a justiça de Deus. É esta a palavra tzadik,
é o que traduz-se em português como a retidão ou a justiça de Deus, e esta palavra tzad é muito importante para nós entendermos, porque fala do homem rendido. Não é possível a pessoa ter ou receber a justiça de Deus sem ter tomado a postura de um homem rendido, de ser um servo humilde e fiel. Uma pessoa que está prostrada de joelhos não tem defesa, só tem rendição. E a palavra tzad é essa postura, que perante Deus eu estou rendido, eu não estou com a minha defesa. Esta parte da letra tzad é a letra nun, que já expliquei anteriormente, que era a letra da procriação, o símbolo do peixe de procriação, que é o vá curvado. E eu estou a explicar isto, que é um pouco difícil de entender, apenas para vos mostrar uma coisa, que existem 7 letras no hebraico, eu não vou dizer quais são, que a parte da letra é coroada com uma coroa, e cada uma dessas coroas está ligada à coroa que aqueles que são justos por terem sido justificados por Jesus receberão essa coroa. E eu quero vos dizer que quando nós dobramos o nosso joelho em submissão e dependência ao Yod, Yod, que é o braço forte de Deus, a mão poderosa de Deus. Há uma coroa para aqueles que vivem desse jeito. Não só é a coroa da justiça de Deus em nós, aquilo que era a justiça de Cristo, a Cristo trespassada para nós, mas há uma coroa que vem sobre nós por causa de nós termos aceito pela fé aquilo que é a justiça de Deus. E eu vou explicar um pouco mais o porquê da palavra P e da palavra tzad estarem ligadas. E para isso temos que ir ver que cada vez que Deus fala, as palavras dele têm muito mais dimensão do que apenas uma palavra. Por exemplo, eu agora estou a dizer boa noite. Depois que eu acabo de dizer boa noite, essa palavra não tem muito mais significado além do que eu disse. Só tem uma dimensão. Mas quando Deus fala, as palavras dele têm muito mais dimensões. E eu estou a realçar este conceito porque não só é a palavra de Deus viva, tem dimensões que nós às vezes não enxergamos e não compreendemos, que quando Deus fala, há um poder, há vida, a dimensão da sua glória está contida nessas palavras. Portanto, quando Deus fala, o sopro sai da sua boca. Isso mostra lá em Gênesis, no capítulo 1 e versículo 9, e em Gênesis 2 e no versículo 7, vamos ver algumas palavras. Onde diz lá em português, e disse Deus. Cada vez que nós vemos lá no capítulo 1, e disse, essa palavra disse, no hebraico, é amar. Ora, não é difícil para nós entendermos isto. Deus é amor.
E cada vez que ele abre a sua boca e ele fala a nós, as suas palavras vêm carregadas de amor. A palavra que sai da boca de Deus está impregnada de amor. E quando Deus disse àquele mundo que estava em caos e disse, Deus, haja luz, foi por causa de amor que ele falou. O amor dele foi transmitido naquilo que ele falou. Não é possível Deus falar sem o amor dele ser transmitido. Portanto, quando, como crentes, às vezes temos esta sensação que Deus falou comigo e repreendeu-me, e há crentes que sentem-se repreendidos por Deus dia e noite. Quando Deus fala, é o amor primeiro que temos que ouvir. Se nós estamos a ouvir uma voz de condenação, um peso de condenação, não é Deus que está a falar conosco, é o outro. Estão-me a entender? A perspectiva e a perspicácia de um outro é condenação constante. Quando Deus fala conosco, é amor que Ele libera sobre nós, mesmo que seja uma repreensão, vem repleta de amor, porque essa é a sua natureza. É impossível para Deus falar conosco como filhos e o amor de Deus não estar presente. Acho que entendem este conceito. No capítulo 2 e no versículo 7, vou explicar o conceito, onde diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fogo da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, no hebraico, se nós formos estudar cada uma destas palavras que estão a ver, formou. A palavra no hebraico é yatsar, que quer dizer que Deus teve que se dobrar. A mesma letra de tsad aparece em yatsar, que quer dizer para Deus nos formar, ele teve que se deitar sobre o pó da terra. É isto que mostra no hebraico. Ele imprimiu quem ele é sobre o pó da terra e formou do pó da terra a sua própria imagem. Quer dizer que Deus dobrou-se. Deus foi ao pó da terra para nos formar lá. Ora, se Deus dobrou o seu joelho, se debruçou sobre o pó, não faz sentido que nós dobremos o nosso joelho perante ele. Claro que faz sentido que para recebermos essa justiça que vem dada de Jesus, só através de nós dobrarmos o nosso joelho, e não é a dobrar o joelho para orar, é dobrar o joelho aqui dentro, dobrar o nosso orgulho, dobrar a nossa vontade, dobrar todo o nosso ser em humildade perante Ele. Em humildade, Jesus veio à terra. Em humildade, o Rei da Glória foi pegar em pó, lodo, e foi fazer algo desse pó.
em humildade. Portanto, esta palavra tsad, que é justo, justiça, ele fez isto para fazer justiça à humanidade. A humanidade foi enganada e Deus faz e fez justiça à humanidade, providenciando a sua testemunha para nos mostrar o caminho a Ele e mostrar também como temos que andar nos caminhos que pertencem à verdade de Deus, porque o que foi introduzido na terra foi a mentira do outro. E a seguir, as 3 letras a seguir, onde diz o Senhor Deus, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas. Quando Deus fala, sai o sopro da sua boca, mas também quando ele, depois que ele formou o Adão e soprou, dá a entender que foi o bafo da sua boca, foi do seu bafo, do seu espírito, que ele encheu os pulmões, ele deu-lhe a respiração, saiu da sua boca para a boca de Adão a respiração. Ora, quando Adão respirou, ele inspirou pela primeira vez o Espírito de Deus. E a segunda palavra que diz aqui nas narinas, o folgo da vida. Este folgo é a palavra Neshama, que quer dizer encheu, a inspiração de Deus entrou em Adão. Não foi apenas oxigênio, mas a inspiração de Deus entrou em Adão e quando ele soltou aquele ar, quer dizer, ele inspirava e ao soltar o ar, a revelação de Deus ia ser manifestada sobre a terra. Isto apenas se Adão ouvisse e obedecesse. Esta palavra Neshama é muito importante porque através deste processo de ser inspirado por Deus e revelar a inspiração que recebemos, ouvindo e obedecendo, é assim que a procriação da justiça de Deus é feita. Era este o plano de Deus. E então ele criou o homem com a sua impressão digital, a impressão de Deus, a imagem visível de Deus na terra. Esta foi a primeira criação, o primeiro Adão. Quando nós vamos ao Novo Testamento, em João 20, versículo 22, nós vemos que depois que Jesus ressuscitou, ele aparece aos discípulos e ele sopra sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Foi àqueles que o seguiam: recebei o Espírito Santo. Da mesma forma que aquele bafo íntimo entre Deus e o Adão, feito do pó da terra, agora em intimidade com os seus discípulos, sai da boca dele o bafo do Espírito Santo para os discípulos. Em Atos 2, no versículo 2, diz assim, que um som
como de um vento impetuoso, encheu a sala e foram vistas línguas de fogo repartidas sobre cada cabeça. Estão a ver aqui o bafo de Deus, o vento forte que veio dos céus e as línguas repartidas de fogo que vieram sobre todos. Há aqui um grande significado e algo muito forte para nós entendermos que a justiça de Deus e a boca de Deus estão ligadas, e na nossa vida a justiça de Deus tem que estar, a nossa boca tem que estar ligada àquela justiça de Deus que é nos dada. Não a justiça que nós fazemos por nossa mão, mas a justiça que Deus fez em Jesus Cristo, e nós somos justificados por essa justiça, porque cremos nessa justiça e somos justos porque pela fé aceitamos o que a testemunha viva de Deus foi filho de Deus e fez no Calvário. E porque nós aceitamos, então nos é atribuída a justiça de Deus por meio da fé e graça. Nada temos a pagar, apenas a aceitar. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 45, diz lá que o último Adão foi feito espírito vivificante. O primeiro foi feito alma vivente. O último, não haverá mais Adão. O último, que foi Jesus Cristo, foi feito espírito vivificante. E isto quer dizer que nós, a nova criação de Deus na Terra, temos o mesmo espírito vivificante em nós. A nossa boca é para vivificar aquilo que está morto. Aqueles que estão em trevas, aqueles que estão sem o fogo da vida de Deus em si, aqueles que estão afastados, que não têm aquela relação de intimidade e a íntima revelação de Deus, a nossa boca é um espírito vivificante para esses. Estar a falar dos defeitos que eles têm faz parte do Adão caído, não faz parte do Adão vivificante. A nossa boca foi criada para dar espírito e vida. Eu acho que já compreenderam como é que estas duas palavras estão ligadas. E agora quero explicar uma coisa aqui, que a primeira letra que nós aprendemos foi o Aleph, que simboliza o primeiro, o Criador, e simboliza também o jugo em que nós temos que andar, em jugo com o Alfa. Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, ele, o Alfa, o primeiro, é o noivo. E no hebraico, o símbolo do noivo é o Aleph. E o símbolo da noiva é Tsad. Por isso tem a coroa. Venceu este mundo, vence a iniquidade e a tentação deste mundo através da justiça de Deus, não através do seu próprio mérito,
das suas próprias obras, mas através da fé vence. Através da fé ultrapassa aquilo que é pertencente à vida terrena e vive de acordo com a justiça, com a vontade e a justiça de Deus, o parecer eterno, aquilo que faz parte de Deus. Portanto, o Aleph representa o primeiro Criador e Tsad representa a sua imagem refletida, sugerindo que Deus e a sua criação resgatada eternamente estarão unidos em amor. Desde o princípio, este era o plano de Deus e não obstante o que aconteceu, este ainda continua a ser o plano de Deus. A noiva para o noivo e o símbolo da noiva é aquela que está justificada, os justos, os justificados pela fé. Eu vou ler, devido ao tempo, eu vou ler a tradução que vem do aramaico, não do hebraico, mas do aramaico, onde o português diz assim, no Salmo 119, versículo 129, diz assim: maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. No aramaico diz assim: a tua palavra é viva e produz milagres e maravilhas. As palavras de Deus não são ocas, têm poder. No aramaico diz: a tua palavra é viva e produz milagres e maravilhas. No versículo 130 diz: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. No aramaico diz: a tua palavra arromba, rompe dentro de mim até que a luz da revelação brilha para fora. O sentido aqui é que a palavra de Deus cai dentro de nós como uma semente, mas aquela semente explode dentro de nós e quando ela explode, o que sai daquela palavra é luz. Portanto, na tradução normal que nós temos, diz a exposição das tuas palavras, ou quando as tuas palavras ficam expostas, dá luz, dá entendimento aos simples, àqueles que são ingênuos, àqueles que não têm experiência. É o que essa palavra simples quer dizer. Diz a seguir, versículo 131, abro a minha boca e arquejo, pois estou anelante pelos teus mandamentos. No aramaico diz assim: abro a minha boca e respiro muito fundo, tragando a palavra de Deus, porque almejo com desejo profundo a revelação do teu mandato. Abro a minha boca e respiro muito fundo. Vamos lá respirar fundo, todos ao mesmo tempo. Inspirar. Quando eu inspiro, eu encho e eu me encho com a palavra, a inspiração de Deus. Ao eu expirar, é a revelação que vai sair de mim. Não é possível
haver uma explosão da luz de Deus dentro de mim e eu não ser inspirada e não ter revelação. Nós temos que procurar a inspiração na palavra. A palavra não pode ser apenas uma história que estamos ouvindo, uma narração, ou da mesma maneira que temos uma conversa. Há muito mais na palavra que nós temos que buscar, entender e nunca. O salmista está a dizer, quando eu inspiro e faço isso com tudo, eu encho os meus pulmões, arquejo, não é? Não é só estar a respirar normalmente, é com toda a vontade, encher mesmo. Quando fazemos isto e ficamos cheios do entendimento da palavra, a revelação da palavra de Deus vai começar a sair de nós. Aqueles que andaram com Jesus, todos podiam dizer, eles andaram com Jesus. Não é possível nós termos intimidade com a palavra sem que a intimidade com Deus não fique marcada em nós. A intimidade com Deus será revelada e manifesta na nossa vida. E quando isso acontece, é aí que há a multiplicação. Porque alguém vê como a palavra na minha vida foi revelada e entende. É assim que Deus trabalha. E aquela pessoa tem entendimento, então, e recebe inspiração, e a revelação de Deus vai trabalhar nessa pessoa, e, mais uma vez, vai ser multiplicada porque outra pessoa vai ver aquela pessoa. E é assim que o testemunho vai sendo multiplicado. Tanto a testemunha como o testemunho são reproduzidos, multiplicados, e é assim que Deus disse, enchei a terra, ou enchei o número dos remidos. É uma outra explicação. Voltando ao versículo 132, volta-te para mim, compadece-te de mim, conforme usas para os que amam o teu nome. A tradução do aramaico é muito mais, até direi amorosa, porque diz assim, volta o teu coração para mim, Senhor, e mostra-me a tua graça, como o fazes com cada um dos que amam a Deus. Volta o teu coração para mim. Não que o coração de Deus esteja não voltado para nós, mas o salmista se volta para Deus, e quando Deus vê o nosso coração voltado para ele, o coração de Deus volta-se para nós e mostra-nos a sua graça. No versículo 133, no aramaico diz, prepara perante mim um caminho cheio das tuas promessas e não deixes que nenhum sequer pecado tenha domínio sobre a minha vida. Lembram-se da palavra que eu disse, a palavra testemunho é doce, que tem lá o conceito de uma porta ser aberta para uma vereda, para um caminho. E o salmista diz aqui, prepara perante mim um caminho cheio das tuas promessas. Mais adiante, no versículo 140, no aramaico diz assim,
todas as tuas promessas luzem como fogo. Dá aqui a entender que a palavra de Deus não são apenas palavras, mas como diz no Salmo 12, também no versículo 10, que as palavras de Deus são puras, purificadas na fornalha. Quer dizer que aquelas palavras passam pelo fogo de Deus. Deus é um fogo consumidor, como diz lá em Hebreus. E quando Deus fala uma palavra sobre a nossa vida, quando uma profecia vem sobre a nossa vida, a palavra que Deus fala, a promessa que Deus faz, vem com o fogo de Deus, porque Deus é um fogo consumidor. A palavra também nos diz que nenhuma das palavras de Deus voltam para ele vazias. Portanto, quando Deus profere uma palavra, essa palavra vem cheia do seu amor e vem também cheia do fogo de Deus. E quando o salmista diz a tua palavra, todas as tuas promessas luzem como fogo. Na tradução normal portuguesa, no versículo 140, diz assim: a tua palavra é fiel a toda a prova, por isso o teu servo a ama. Noutras palavras, há um fogo na palavra de promessa que Deus dá, e é esse o fogo que vai queimar tudo que está a impedir o cumprimento da promessa. O fogo de Deus queimará os inimigos, queimará tudo aquilo que é contraditório à formação da promessa de Deus na nossa vida. E há mais um sentido aqui no aramaico, onde, quando o salmista diz isto, as tuas promessas luzem como fogo, dá a entender que a face de Deus está tão perto do rosto dele. A cara de Deus, tête à tête, como se diz em francês. Tête à tête. Quando Deus nos dá uma promessa, é tête à tête que Ele está a falar, o fogo dele está ali a luzir, a sua promessa luze, resplandece sobre o nosso rosto, e é o seu favor que fará a sua promessa se cumprir sobre a nossa vida. No versículo 137 diz assim: justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. O aramaico diz: Senhor, os teus juízos revelam a tua justiça e os teus veredictos justos e razoáveis. A justiça de Deus não é só o edito, mas é o veredicto justo e razoável de Deus. 138 diz: ordenaste os teus testemunhos com retidão e com toda a fidelidade. O aramaico diz assim: o motivo por detrás de cada uma das tuas palavras é puro, e os teus ensinamentos notavelmente fiéis e verdadeiros. Versículo 139. Tenho sido consumido por uma paixão furiosa para fazer o que é reto, tudo porque os meus inimigos desrespeitam as tuas leis. A tradução normal diz: o meu zelo me consome
porque os meus inimigos se esquecem da tua lei. No aramaico, o salmista diz: estou consumido por uma paixão furiosa para fazer o que é reto. Ele está consumido pelo fogo consumidor de Deus. Ele quer praticar a justiça e viver essa justiça que é dada por Deus. E por isso é que ele diz: todas as tuas promessas luzem como fogo. Por isso sou amante da tua palavra. Muito embora seja considerado insignificante e desprezado pelo mundo, jamais abandonarei os teus caminhos. Como nós podemos ver no último versículo 143, diz assim no aramaico: mesmo que as minhas dificuldades me sobrecarreguem de angústia, mesmo assim me deleitarei e darei apreço a cada uma das mensagens que me falas. Eu vou ler de novo. Mesmo que as minhas dificuldades me sobrecarreguem de angústia. O salmista não está a viver fora deste mundo. Ele está presente. A tradução normal diz: tribulação e angústia se apoderaram de mim. Enquanto estamos no mundo, estamos sujeitos a que a tribulação e a angústia venham. Mas no meio disto, no aramaico, amplia o sentido e ele diz: as minhas dificuldades me subcarregam de angústia. Mesmo assim, me deleitarei e darei apreço a cada uma das mensagens que me falas. Portanto, no meio da dificuldade, no meio da angústia, o salmista não está a olhar para a dificuldade ou para a angústia que sente, mas ele diz: eu me deleitarei e darei apreço, o valor mais alto que eu tenho e estímulo máximo que eu tenho é pela tua palavra. A estima e o estímulo. Às vezes os problemas, as dificuldades passam a ser aquilo que nos estão a estimular. E o salmista não deixa as dificuldades o estimular. Antes ele diz: eu vou me deleitar, eu me deleito nele, eu dou apreço, eu dou valor à mensagem que ele me fala. Na dificuldade, ele imediatamente busca as palavras que vêm da boca de Deus. E essa boca não está distante. Essa boca é a mesma boca que deu respiração a Adão. É a mesma boca que soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Essa boca está no rosto de Deus, que está perante a nossa face, tete a tete. Deus não está distante, ele está tete a tete quando nós resolvemos viver em intimidade com ele. E diz o salmista, ele termina com este pensamento: dá-me mais revelação para que eu possa viver para ti. Dá-me mais revelação para que eu possa viver para ti, pois nada mais é mais puro e eterno do que a tua verdade.